Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast do Tempo Natural. Por aqui eu explico de forma fácil e descomplicada sobre as energias das ondas encantadas, que são ciclos de 13 dias do Tzolk'in Maia. Mas calma, para acompanhar meus áudios você não precisa saber nada sobre isso. Apenas ouça e reflita sobre sua vida, e assim esse podcast se transforma em um belo processo de autoconhecimento. Eu sou Renata Barreto, terapeuta e taróloga, e espero que a cada episódio você tenha novas percepções e possa aplicar os aprendizados em sua vida. Arroquins! Sejam muito bem-vindos à onda encantada da Serpente Vermelha. Esse ciclo de 13 dias que começa hoje, e que é um ciclo especialmente forte, e eu vou explicar para você por quê. Antes de falar sobre a onda da serpente, queria explicar um pouco sobre essa questão da energia da onda encantada. Por que que a onda encantada interfere na nossa vida, tem alguma relação ou alguma conexão? E sim, essa, entre aspas, interferência é bastante real. Inclusive, eu recebo muitas mensagens de pessoas relatando, comentando a percepção da mudança da energia, da mudança da frequência. Pessoas me contando das sincronicidades que acontecem de um dia para o outro, por exemplo, numa mudança de onda encantada. Então, para explicar isso para você, eu vou fazer um paralelo com a astrologia. Na astrologia convencional, o que influencia a nossa vida, que vai aí reger ou trazer repercussões, são os planetas que vão passando pelas constelações. Então Júpiter está em Touro e isso traz determinados impactos. A pessoa tem o Sol em Câncer e isso traz determinadas características. Da mesma forma, na astrologia maia, vamos chamar assim, ou cosmologia maia, ou tempo natural, ou lei do tempo, tem vários nomes para esse saber. Cada Qin, que é o que vai reger a onda encantada, que é o que dá essa tônica, é o primeiro dia da onda encantada, cada Qin ele é composto por duas energias que vão chegar no planeta todos os dias. Uma energia vem do Sol e uma energia vem do centro da galáxia. Então, ao invés de vir a energia do planeta e da constelação, por exemplo, como a gente tem, Júpiter em Touro, tem uma característica, a gente tem aqui a serpente magnética, que tem uma característica. Então, a energia que foi codificada pelos maias com o arquétipo da serpente é uma energia que vem de lá do Sol. Então, o Sol está lá emitindo seus raios, e esses raios são energia, e toda energia contém informação. Então, nesses raios existe uma informação, e o que os maias fizeram foi codificar isso com um arquétipo da serpente, assim como foi codificado na astrologia aquela energia com o arquétipo do touro, entende? E o tom magnético é uma energia que vem do centro da nossa galáxia. Então, foi codificada com essas características do tom magnético. De início, de magnetizar as coisas, de atrair as coisas. Então, é por isso que a cada início de ciclo de 13 dias, que a gente chama de onda encantada, a gente tem uma energia regente, uma energia principal. Vão ter outras 13 energias que também, claro, são importantes, uma para cada dia, mas a energia que vai reger o ciclo, a energia principal é essa que abre, que no caso hoje é a serpente magnética, tá? Deu para entender? Ficou claro? E ainda antes de começar a falar sobre a energia da serpente, vou trazer mais uma informação aqui para você. Esse ciclo de 13 dias, ele é muito forte porque ele tem, a partir de amanhã e por 10 dias, então 10 dos 13 dias, a gente tem dias que são chamados de portal de ativação. O que significa isso? Esses dias são dias onde a conexão entre as dimensões está mais facilitada, está mais propícia. Então, digamos assim, a energia é mais forte, é mais potente. Então, eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando com relação à dimensão. Quando você, por exemplo, senta para meditar, você acessa outras camadas, você acessa outras dimensões. Você pode acessar uma dimensão interna, você pode acessar uma dimensão externa. A nossa dimensão é aqui, nossa 3D, onde a gente está vendo, onde a gente está andando, pensando, se movimentando, vivendo. Então, por exemplo, quando eu faço uma sessão de Theta Healing,
Eu acesso uma outra dimensão, eu acesso o campo do meu cliente, eu consigo ver as mesmas imagens que o meu cliente está vendo, entende? Então eu estou acessando uma outra dimensão. E nesses dias, nesses 10 dias de portal de ativação, a conexão com essas dimensões fica amplificada, fica facilitada. Então você pode entender que são dias muito fortes, muito potentes, muito propícios para se conectar, para meditar, para fazer trabalhos energéticos. Então, aproveite esse corredor de 10 dias, portais de ativação muito fortes, muito potentes, que começam amanhã. E agora sim, vamos falar sobre a serpente. Então, a serpente é a energia da conexão com o corpo, dos instintos, das paixões, da busca pelo equilíbrio entre luz e sombra, entre a conexão com a materialidade, com a espiritualidade. A serpente está sempre nessa interface, nesse meio. E quando a gente está falando de instintos, a gente está falando de sensações, e principalmente sensações no corpo. A gente precisa entender que o corpo, ele é mais um dos nossos cérebros. A gente tem vários cérebros, né? A gente pensa que só tem aquele que fica dentro da cabeça, mas os cientistas já comprovam que o nosso intestino é um cérebro e o nosso corpo também é um cérebro. Se a gente pensar no cérebro como um processamento de informações, a gente consegue sentir as coisas no corpo. Imagina, por exemplo, que alguém te toca. Alguém te toca, te traz uma sensação imediata. Pode ser uma sensação de prazer, pode ser uma sensação de repulsa, pode ser uma sensação de acolhimento, pode ser uma sensação de raiva. Automaticamente você sente, não tem como não sentir. Nosso corpo está sempre dando respostas para a gente. Sabe quando você ouve alguma coisa e teu corpo arrepia inteiro? E você fala, nossa, até me arrepio para falar isso. Ou quando você fala isso, aquilo está sendo processado, né? E esse arrepio, ele fala muito dessa verdade para você, daquilo que faz sentido, né? De uma forma muito profunda. Isso acontece, por exemplo, quando você ouve uma música que você gosta muito. Eu tenho isso com algumas músicas, mas especialmente uma música do New Order, que se chama Perfect Kiss, tem um final instrumental que, assim, eu juro, eu já cheguei até a chorar ouvindo aquele final, de tanto que aquilo me emociona, me toca, o meu corpo responde. Então, o nosso corpo está o tempo inteiro respondendo aos estímulos. A questão é que a gente não ouve o nosso corpo. A gente não ouve as necessidades do nosso corpo. A gente não ouve os sinais que o nosso corpo emite e tenta passar para a gente. Então, ao longo desses 13 dias, é muito importante que você ative essa conexão com o seu corpo. E como você pode fazer isso? Prestando atenção nele, estando presente. Não tem como você prestar atenção se você não estiver presente. Então, o estado de presença, você estar aqui agora, você estar percebendo o que está acontecendo com você, o que você está sentindo, o que você está pensando, observando os seus pensamentos, quais são os sinais que o seu corpo está dando. Esse é um dos exercícios que eu recomendo para você, porque a partir de estar mais presente no seu corpo, você vai começar a sentir e receber as respostas que o seu corpo vai dar. E ele dá respostas para tudo, ele vai dar respostas para você de cansaço, de atenção, de cuidado, de necessidades, e você vai buscar ouvi-lo. Até porque o nosso corpo é o nosso veículo nessa experiência. Eu acredito que todo mundo que está aqui ouvindo esse podcast já sabe que nós não somos terrenos que de vez em quando tem uma conexão espiritual. É o contrário, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. E o nosso corpo, ele é como se fosse um escafandro, ele é como se fosse aquela roupa para que você possa estar aqui. Sem o corpo, você não está encarnado na carne, presente, vivendo. Você está em outra dimensão, mas não está aqui vivendo a experiência terrena. Por isso que a nossa experiência terrena tem um ciclo. Você nasce, vive e depois você morre. Ou seja, você sai desse invólucro, desse corpo, dessa carne e vai continuar a sua experiência em outro lugar, em outra dimensão. Então,
Se o corpo é o nosso veículo para estar aqui, é lógico que ele é muito mais do que só a sua aparência. É lógico que ele está cheio de informações, pode trazer muitas informações para você, e é lógico que ele também precisa de cuidado. Então, o que acontece muitas vezes, e eu falo isso até por experiência própria, porque quando a gente começa um processo de conexão espiritual, de espiritualização, de despertar, né? A gente vem de uma realidade muito material, vou falar de mim. Então, eu vim de uma realidade muito material, onde não pensava nesse outro lado, não pensava nessas coisas invisíveis, né? Ou invisíveis aos olhos. E para mim o que existia era aquilo ali que eu podia ver, tocar, sentir, cheirar, provar, né? E quando você começa esse processo de abertura, o mais comum é que você pendule para o outro lado, e aí você começa a se achar um ser de luz. Não estou falando isso do ponto de vista de ser melhor do que ninguém, não é isso não. É do ponto de vista de você realmente começar a negar tudo aquilo que você vivia, aquele lugar onde você vivia. Então, geralmente as pessoas, com muitas pessoas aconteceu comigo, e eu sei de muitas pessoas, as pessoas param de beber, param de comer carne, só querem meditar, né? Não querem mais fazer as coisas mundanas. E aí você vai o quê? Desconectando do corpo, né? E isso é muito perigoso, assim. Eu conheço pessoas até que se desconectaram tanto do corpo que perde um pouco dessa presença, perde um pouco desse estado de ser aqui. E o grande lance é o equilíbrio entre esse lugar material e esse lugar espiritual. Né, essa integração, esse ponto de viver de uma forma integral, ou seja, eu sou as duas coisas, eu sou matéria e eu sou espírito, né? Não é isso? Nosso corpo material não é habitado por um corpo espiritual? É isso. Então, a gente precisa viver de forma integral. Então, por que não viver os prazeres que o nosso corpo físico pode proporcionar? Isso em todos os níveis, no prazer dos sentidos, no prazer dos alimentos, do paladar, no prazer do sexo, no prazer da diversão, no prazer do movimento, no prazer da dança, no prazer de experimentar, de usufruir desse corpo. Então, nesse ciclo, o convite fica para você também perceber em qual ponto dessa escala você está, né? Quer dizer, será que você está totalmente no corpo e nem sequer se conecta ou pensa ou sente a espiritualidade? Será que você está tão na espiritualidade que você está negando teu corpo, as sensações, os prazeres, a vida, a energia, né? A manifestação, o ancoramento, o enraizamento? Em que pedaço dessa dualidade, em que ponto dessa dualidade você está? Então, por isso que a energia da serpente fala muito dessa integração, né? E é lógico que esse ponto não é fixo. Em alguns momentos eu vou estar mais corpórea, em alguns momentos eu vou estar mais transcendental, em alguns momentos eu vou ouvir mais o meu corpo, em alguns momentos eu vou ouvir mais a minha intuição. Lógico, a gente vai transitando por isso, né? O importante é ter essa consciência e ir buscando sempre esse equilíbrio. E aí eu trouxe aqui, como sempre, o nosso jogo de tarô para complementar essa minha fala, para trazer mais luz e mais informação para a gente. E o jogo que eu tirei foi o seguinte: a rainha de espadas no centro, com o 3 de copas no negativo e 8 de paus no positivo. Então, a rainha de espadas, ela é exatamente a representação desse equilíbrio, porque espadas é um naipe ativo, yang, masculino, mental, e a rainha é uma figura da outra polaridade, do feminino, do emocional, do yin, do receptivo. Então, a rainha de espadas, ela é aquela que consegue unir e integrar perfeitamente essas duas partes. Então, ela consegue mediar isso, ela consegue ouvir razão e emoção. Ela consegue ponderar, ela consegue utilizar a razão quando necessário, ela consegue utilizar a emoção quando necessário, sempre da forma mais elevada. Então essa é a primeira resposta, né, que o tarô nos traz, assim, dessa busca por esse equilíbrio, da razão e da sensação, né, do mental e do instinto, daquilo que você sente, daquilo que você sabe, daquilo que é visceral em você. Então buscar esse ponto de equilíbrio e essa integração, esse ouvir essas duas partes. No negativo a gente tem
tem 3 de copas. O 3 de copas é uma carta que fala dos prazeres, da celebração, da alegria, da diversão. Quando a gente está desconectado do nosso corpo, a gente perde muito disso. A gente perde muito da celebração de estar vivo. Vivo na carne, né? Vivo na experiência física. E por outro lado, se você descamba para os excessos, quando você está desconectado dessa espiritualidade, está totalmente no corpo, no físico, da matéria, a autoindulgência é muito grande. Então, quando você também não ouve, você, por exemplo, vai para balada demais, bebe demais, faz festa demais, sexo demais, sem a conexão, enfim, cai nos excessos. Então, é esse, de novo, né, esse ponto de equilíbrio para que você possa desfrutar, né, que isso é importante, desfrutar, sentir, celebrar, mas com consciência. E no positivo a gente tem o 8 de paus, que é uma carta que fala sobre a energia, né, sobre a espiritualidade, exatamente o naipe da espiritualidade, que fala das energias. E esse 8 fala justamente da gente acessar essa nossa força energética, né? Nós somos essa força energética, então utilize essa força energética para tudo. Utilize essa conexão que você tem, utilize esse poder. Nós somos tão energéticos, né? O que nos mantém vivos é a energia, que, por exemplo, quando você fica doente, a primeira coisa que acontece é seu corpo pesar 1 tonelada. Por quê? Porque você não tem a energia necessária para alimentar aquele corpo. Então é importante você cuidar da sua energia. E cuidar da sua energia tem a ver muitas vezes com cuidar do seu corpo, né? De novo, a integração. Então, cuidar da sua energia passa por cuidar do corpo, fazer exercício, se alimentar bem, se movimentar. Cuidar da sua energia também passa por cuidar da sua mente, das suas emoções, fazer trabalho de autoconhecimento, trabalho de terapia, cuidar daquilo que você ouve, daquilo que você fala, daquilo que você vê, daquilo que você lê. Então, tudo isso sem nenhum dogma, mas trazendo essa atenção. Então, agora que você já sabe o que é esse ciclo de 13 dias e como o ciclo da serpente se dá, se expressa e como isso reflete na sua vida, eu desejo que você viva essa experiência dessa onda encantada, desses 13 dias, com mais consciência, com mais conexão com o seu corpo, com os sinais que o seu corpo te dá, com a alegria, com a vibração, com a paixão, com o tesão, com tudo isso que nos faz estar vivos aqui nessa experiência terrena. Arro em Lakesh. Em Lakesh é uma saudação maia que significa eu sou um outro você. Obrigada por ouvir esse episódio, escrito e produzido por mim. Você pode conhecer mais sobre o meu trabalho e marcar atendimentos online de tarô ou terapia visitando o meu Insta, @por.renatabarreto. Te espero no próximo episódio. Até lá!